Bem-vindos ao podcast História da Capixaba. Meu nome é Fábio Reis, eu sou doutor em História, especialista em História do Espírito Santo e professor do IFES. E eu sou Ricardo Nespoli, graduando em História e curioso sobre tudo que se refere ao Espírito Santo. Isso, aqui nós conversamos com especialistas da História Capixaba, trazendo para você as novidades das pesquisas do nosso estado. Vamos lá? O episódio de hoje vai ser um pouco diferente. Quem tá vendo a gente, ao invés de ouvir, que é o jeito certo de podcasts, vai perceber que hoje o entrevistado, o nosso rockstar, vai ser nada mais, nada menos do que o Fábio, nosso outro apresentador. O Fábio, que é licenciado em História pela UFES, mestre em História Social pela PUC de São Paulo e doutor em História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa pela Universidade do Minho, em Portugal. Hoje, Fábio é professor do Instituto Federal do Espírito Santo, lá no campus de São Mateus. Isso mesmo. E a gente pensou, por que com vários pesquisadores, vários historiadores, a gente não conversa com o Fábio, que é uma das principais, ele vai dizer que não, mas é uma das principais referências dos estudos de mapas do Espírito Santo. E, bem, eu conheço o Fábio há muitos anos e a gente sempre fala sobre isso, mas eu acho que é a primeira vez que eu vou poder perguntar diretamente para o Fábio sobre essa pesquisa dele, sobre tudo que ele estuda. E eu quero que ele comece. Vai, você começa falando sobre o que você estuda, sobre... Na verdade, não. É porque eu tô aprendendo ainda, né? Essa não é a minha parte, mas a gente quer saber como você foi fazer história. Como que você chegou em História. Eu lembro, na verdade, a gente se conhece há muitos anos. Eu lembro que você queria fazer engenharia, você chegou a começar outro curso. Me explica como que você foi parar na História, cara. Meu Deus, vamos lá então. Isso aí, né? Bem-vindos todo mundo que tá ouvindo a gente. Obrigado, Não, quem fala bem-vindo sou eu. Hoje você é só um convidado. Perdão. Mas, obrigado, Ricardo. Realmente eu não sou uma das maiores referências de nada na história, mas eu tento fazer algumas coisas e a gente já vai falar sobre essas coisas sim. Mas vamos lá, realmente, História não era a minha primeira opção, né? Quando eu estava no segundo ano, né, do ensino médio, eu tentei Física na UFES e eu passei em Física, porque Física tinha pouquíssimos candidatos, não sei como é que é hoje, mas talvez ainda seja assim. Eu lembro que tinha um negócio de... Que a primeiro período era eliminatório, não tinha umas coisas assim? Rapaz, se eu reprovasse... não lembro, mas é possível, assim, é possível. E aí... Época pré-ENEM, né? Exato, o Enem, eu acho que ele meio que completava as notas, Isso, lembra? dava um ponto. Uma coisinha extra, assim, né? Do vestibular da UFES. E aí eu fiz, só que eu era segundo ano, passei, e como segundo ano você não pode entrar, né? Então eu fiz mais de teste, porque a minha ideia era fazer engenharia elétrica, né? Quando eu estivesse no terceiro ano. E aí eu estudei o ano inteiro, né? O terceiro ano, me preparando para... Naquela época tinha prova discursiva, né? Do vestibular, então eu estudava para matemática e física. E aí, quando eu fiz a prova, fui bem até na primeira etapa. Só que o que aconteceu? Meu problema não foi a nota em si, né? O problema é que na hora eu tinha muito medo de errar o gabarito. E aí, o que eu fui fazer? Eu fui marcando a lápis primeiro, para ter certeza que eu ia marcar a bolinha certa. E depois fui passando a caneta. Só que na hora de passar a caneta, eu pulei uma linha inteira do gabarito. E aí eu perdi 15 pontos e não passei no vestibular. Imagina um engenheiro com esse tipo de comportamento. Atenção aos detalhes aí, né? Pois é. E aí... Nos salvamos de talvez alguns acidentes. Assim, foi melhor no final, com certeza. E aí, o que aconteceu foi, no ano seguinte, eu fui fazer pré-vestibular, né? Todo triste e tal. E aquilo começou a me cansar estudar matemática e física de novo. Eu falei, meu Deus, estou cansando agora. Imagina na hora que eu for pegar os cálculos e coisas assim, né? E aí eu pensei, eu acho que não é isso que eu quero realmente. Comecei a pensar o que eu gostava de fazer. E uma coisa que hoje eu percebo, assim, é que eu gosto muito de solução de problemas. Fui descobrir isso no mundo corporativo, assim, e descobri que eu usava isso na academia já há muito tempo, né? E aí, o que aconteceu foi, eu não consegui enxergar direito essa solução de problemas dentro da engenharia ainda, não tinha essa visão, mas na história, sim, e aquilo me interessava muito, né, de ouvir uma história e pensar, pô, mas como que isso aconteceu, por quê e tal, então isso começou a me atrair muito, eu falei, eu acho que eu vou fazer história, e aí meu pai ficou desesperado, né, e tal, mas ele falou, Fábio, se eu for fazer mesmo, então, já que é isso que você quer, você vai até o topo da carreira, né? Vai até o doutorado para você conseguir um bom concurso, para você ter um bom salário, para valer a pena ser professor. E a gente sabe que vida de professor realmente é muito difícil. Então,
é bom você lutar aí por um bom salário mesmo, né? Quando abriu as inscrições do vestibular da UFES, eu resolvi mudar de curso. Então eu tinha questão de 2 meses, assim, para estudar História e Geografia, que eu nunca tinha estudado para fazer questão Assim, discursiva, entendi. né? Mas no final deu tudo certo, a minha nota no final dava para eu passar em qualquer curso de humanas na época. Então, valeu a pena, né? Eu acabei fazendo história, então fiz história aqui na UFES. Cansei também no meio do caminho, eu falei, meu Deus, não aguento mais ver história. No último ano eu fui fazer fotografia na Artes, né? Não tinha nem escopo, era fechado assim para o curso lá de Você foi fazer design. de E aí eu fui conversar com a professora para ela abrir o escopo para eu poder me matricular, para eu ocupar minha carga horária com fotografia. Aí eu fiz fotografia analógica e digital e terminei a UFES, deu uma esvaziada assim na cabeça e consegui terminar. E aí nessa época eu comecei a trabalhar num projeto de história, né, e a gente vai ter um convidado muito legal também no nosso podcast que é desse projeto. O projeto chamava Projeto Visitar, ele era da me lembro. Prefeitura de Vitória, e ele era realizado pelo Instituto Goya, né, que era uma ONG, né? Eles faziam restauração de patrimônios históricos e eles abraçaram esse projeto junto com a prefeitura. E lá eu aprendi muita coisa. Eu atendia visitantes nos patrimônios, eu ficava na catedral, ficava no convento do Carmo. E eu ia, primeiro fui aprender a falar para os outros, que é uma coisa que eu não aprendi na faculdade, né? Falar assim para qualquer um que aparecesse e apresentar as coisas e falar direito e tal. E depois a gente começou a pensar em publicar livros, então eu comecei a escrever livros, panfletos, as placas de sinalização turística de Vitória foi a gente que Pô, que escreveu, legal. né? Então foi um projeto que abriu muitas, assim, oportunidades para mim, né? E aí quando eu terminei a UFES, eu queria foi um pouco traumático, assim, né? E aí eu queria tentar coisas diferentes. Eu vou para outro espaço, né? Então eu resolvi ir para São Paulo e fui para a PUC de São Paulo, né? Lá tinha uma professora que é a Maria Odila Leite da Silva Dias, que era assim um grande nome, né, da história. Ela escreveu um artigo fantástico que é a interiorização da metrópole, falando da vinda da família real portuguesa para o Brasil, uma coisa linda assim. Eu falei, pronto, né? Vou ser orientado por ela, vai ser lindo, maravilhoso. Foi, assim, extremamente desafiador. Foram 2 anos muito difíceis no meu mestrado lá em São Paulo. E aí, quando eu terminei, eu pensei também, falei, pô, eu acho que eu quero continuar crescendo, fazendo coisas novas, diferentes. Eu não queria ficar parado no mesmo lugar, né? E aí, E quando eu seu pai tava. tinha mandado também você fazer isso. Eu tinha que fazer o doutorado, né? Então eu tô obedecendo o papai lá, né? Meu pai estiver ouvindo aí, foi tudo culpa sua, isso aí. E, cara, então foi isso. Aí, quando eu tava terminando o mestrado, eu não tinha defendido o mestrado ainda, eu decidi que eu ia me candidatar para os doutorados em Portugal, porque eu estudo o Espírito Santo colonial, né, Brasil Sim. colônia, então eu tinha certeza que lá teria muita coisa. E aí eu tentei 5 programas lá de doutorado, eu fui aprovado nos 5, foi muito legal, me senti muito bem. E eu tava vindo assim de épocas difíceis, né, morando em São Paulo, na dificuldade do mestrado, eu falei, não, maravilhoso, né? Aí eu escolhi um que foi lá na Universidade do Minho, né, que inclusive é parceira da UFES, assim, eles fazem muitos eventos legais juntos, assim, de história mesmo, né? E aí, pronto, fui para lá, eu fiquei 2 anos lá, depois terminei de escrever, né, a tese no Brasil, mas foi uma experiência muito legal, eu vivi muita coisa boa, né? O meu orientador era especialista, assim, no Império Português, mas ele estudava a parte mais asiática, assim, Timor-Leste, uma coisa mais pro outro lado, assim, do mundo. Mas ele foi uma pessoa que me deu, assim, um suporte que eu nunca tinha recebido. Isso me deixou muito animado também, porque decidindo ser professor, você busca bons exemplos, né? De pessoas que te apoiam, para você também tentar fazer isso com seus alunos depois. E esse cara, ele pegou minha tese, assim, eu lembro quando eu terminei a tese, entreguei, ele falou, Fábio, eu tô indo pra Timor-Leste, eu vou ficar um mês lá, mas eu vou te responder, segura aí, eu vou sumir um pouco, mas eu te devolvo. E aí, um mês depois, um mês e meio depois, ele me devolveu a tese toda comentada, parágrafo por parágrafo, ele comentou tudo, né? Então foi a primeira vez que eu senti assim que alguém tinha realmente Tava lido os meus interessado, textos, né? sabe? Porque geralmente na academia, eu acho que o maior problema assim na academia é que as pessoas não leem o que você escreve, né? Você escreve,
fica lá, você publica, faz o seu livrinho lá da sua tese e tal, e coloca lá na universidade E e lá fica lá, fica, né? né? E muitas vezes nem o seu orientador, dependendo do nível de orientador, ele lê, né? Às vezes só olha e critica alguma coisa e tal. É difícil, é uma vida difícil. A gente busca atenção o tempo O todo. podcast tem o objetivo de dar atenção também a essas pesquisas. Nós não estamos lendo, né? Exatamente, mas a gente ouve as pessoas. Isso. E elas falam, né, sobre o que elas pesquisam. Então foi muito legal, foi uma experiência ótima, eu amei morar lá, já tem muitos anos, mas eu sinto falta, assim, eu lembro de coisas como se fosse ontem, né, da minha experiência. Eu tive a oportunidade de fazer uma semana de arqueologia, né, participar de uma escavação de uma casa, uma construção romana. Caramba. Então, né, passeei por vários lados, né, Portugal, Espanha, Inglaterra. Então, essa experiência foi muito massa, assim. E nisso tudo, o que que eu fui fazendo? Eu fui estudando Espírito Santo, né? E eu sempre foquei em Espírito Santo colonial, porque o que que chamou minha atenção nesse processo todo, né? Quando eu estava na graduação, eu achava muito curioso o fato de que eh, a gente sempre fala da descoberta do ouro, por exemplo, no Brasil, aí fala assim, o ouro foi descoberto onde? Minas. Minas Gerais, exatamente. Só que Minas Gerais tem esse nome por quê? Porque eles descobriram o ouro. Isso quer dizer que antes não era Minas Gerais, né? Verdade. Então, aí isso me chamou um pouco a atenção. E aí eu comecei a ir atrás dessas coisas, né, de colônia, e eu percebi que, tipo, eu não achava respostas, né? As pessoas não pesquisam isso. É muito comum no Espírito Santo as pessoas estudarem coisas muito mais recentes, até porque você tem mais fontes. Então, não é que é mais fácil, mas quanto mais fontes você tem, melhor vai ser o seu trabalho Claro. também, né? Você vai ter mais coisas para você mexer ali, né? Então a gente tem muita coisa assim da monarquia para frente ou da república para frente aqui no Espírito Santo e pouquíssimo da colônia. Acho que o podcast mostra um pouco isso também, né? Assim, as pessoas que a gente tem ouvido. Exatamente, né? E aí eu falei, pô, então acho que esse que vai ser o caminho, né? Eu acho que, tipo, se ninguém tá estudando colônia, é pra lá que eu vou, assim. Então vou achar aqui o meu filão aqui e vou ficar, né? E eu fui levando isso comigo, né? Nessa onda toda. Então, em São Paulo, na graduação, eu fui estudar essa questão das minas, né, de ouro. Em São Paulo, eu fui estudar. Enquanto eu estava estudando as minas, eu descobri uma questão chamada Serra das Esmeraldas, que era uma lenda antiga, né? Não era ouro, mas era esmeralda, e era mais antiga que o ouro. E aquilo me chamou muita atenção. E no meio desse processo, eu achei um mapa que mostrava essa Serra das Esmeraldas. E eu falei, pô, Mas que fica mapa onde? bonito. Fica onde? Já vamos falar, já vou dar a dica para vocês aí. E aí eu achei o mapa muito lindo e falei, pô, acho que eu vou estudar mapas. E aí migrei um pouquinho assim, né? Puxei um pouco mais para geografia, assim, Sim. para aprender mapas. E fiz realmente um estudo, assim, muito completo, talvez, assim, com praticamente todos os mapas que se conhece, assim, do Espírito Santo colonial. Então, eu acho que, assim, foi um trabalho de fôlego, né, que as pessoas falam, assim. E a minha ideia era realmente ser uma base para próximos pesquisadores, assim, né, pegar esses mapas e irem além do que eu fui. A ideia era essa. Não, pois é, por isso que eu no início falei sobre referência, e você, humilde como disse que não, mas é verdade, assim, se... É difícil você encontrar qualquer trabalho sobre o Espírito Santo Colônia que não tem um mapa que você descobriu e você... Então, de fato, a gente acaba sendo referência. E eu sempre, quando eu falo ou penso no seus trabalhos... Porque eu tenho orgulho de você, né, cara? Obrigado. Você é o... eu sempre falo duas coisas. Primeiro isso, que de fato você pode ir em qualquer pessoa que vai estudar Espírito Santo Colônia, vai ter algum trabalho seu, algum mapa seu. E a outra coisa que eu falo, e aí eu não sei se é verdade, eu acho que é bom você falar, eu sempre falo assim, o cara teve de ir lá para Portugal para estudar o Espírito Santo porque não achou coisa aqui. Mas foi isso mesmo? Tinha mapas que você só achou lá, você não achava aqui? Como é que foi isso, cara? Foi, tá? É isso, acontece muito, né? Tem mapas que a gente encontra aqui. Hoje é mais fácil ainda, né? Porque quando eu fui para lá, eu fui em 2011 até 2013. A internet não tava tão... lá. Você não tinha tanta coisa digitalizada ainda, né? Tava no meio desse processo de digitalizar fontes históricas e tal. Então você tinha acesso a algumas coisas, mas as imagens também não eram tão boas assim, né? Mas nem tudo. Aqui no Espírito Santo mesmo, nada, não tinha mapas aqui, né? Porque os arquivos aqui, eles guardam muitas coisas mais recentes, que é o que a gente estava falando, né? Então, as coisas mais antigas estavam na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, ou estavam na Biblioteca do Itamaraty, que é no Rio de Janeiro também, né? E aqui no Brasil. Aí eu fui para esses lugares, encontrei coisas lá e tal,
Mas tem até um historiador português, o Jaime Cortesão, que ele fez um grande catálogo de mapas portugueses, identificando onde estava todo mundo, né? Os mapas todos, assim, tudo que ele conseguiu achar muitos anos atrás. E aí, quando eu achei esse catálogo, que é lindo, eu fui descobrindo vários mapas do Espírito Santo que eu nunca tinha ouvido falar. Né? E aí um Entendi. estava em Portugal, outro estava na Espanha, outro estava na França, um estava em Nova York. Aí você falou, por quê, né? Mas lá tem uma sociedade hispânica de Nova York que eles têm um acervo maneiro lá, muito bom. E aí você fala, pô, e naquela época não tinha digitalizado, era isso. Então, se eu for para lá, né, além de encontrar esses aqui, talvez eu encontre mais, porque já passou tanto Claro. tempo, a galera já deve ter mais coisa. E de fato tinha, né? A gente acabou achando mais coisas nesse processo. E aí é isso, realmente, assim, teve que sair. Naquela época tinha que sair, eu Entendi. acho, sabe? Mas hoje, a minha ideia era que as pessoas não precisassem, né? Tanto que esse podcast, ele funciona meio que dentro de um portal, Verdade, né? Um isso foi, site, que é o historiacapixaba.com, e lá eu compartilho todos os documentos históricos que eu usei nas minhas pesquisas e tal, eu coloco tudo lá, né? Tanto os mapas quanto os textuais. Então, como sempre, né? A minha ideia é que seja público aberto, que as pessoas encontrem, que elas vão além do que eu fui, né? O processo é esse mesmo. Entendi. A gente fala muito do seu. Aliás, vamos ainda falar sobre isso um pouco. Você lançou um livro, né? Sobre os mapas. Foi que ano retrasado, eu acho. Foi 2023. Aham. Foi. O tempo passa rápido. Já estamos em 2026, é verdade. Isso. Ele foi lançado, inclusive, com o apoio da Lei Rubem Braga, né, de Vitória, e ele é uma reformulação da tese de doutorado, né? Uhum. Tese, a gente já falou aqui, né? Tese de doutorado é uma coisa que as pessoas não leem, até porque geralmente é meio chato mesmo, né? Exato. Você tem que usar um linguajar acadêmico e tal. E eu já tentei escrever, assim, na verdade, de um jeito um pouco mais leve. Eu acho muito chato as coisas extremamente acadêmicas, assim. Então, eu já tentei ser um pouco mais tranquilo. Mas Seu depois... orientador show de boa, banca show de boa. Sim. Né? Sim. E eu tinha uma preocupação, assim, porque eles eram portugueses também, né? Então já tinha um pouco de diferença, assim, Claro. na escrita. Mas você fez em brasileiro, né? A tese. Sim. Né? Eu não me esforcei, não, assim, pra me adequar. Mas eles acharam tranquilo, né? Eu recebi nota máxima, então deu tudo certo. Foi sofrido também, mas deu certo. Mas é isso. Então eu dei uma melhorada, assim, uma pincelada, assim, no vocabulário para ele ficar mais tranquilo de se ler. Acrescentei uns mapas, né, nessa pesquisa. E consegui publicar o livro, então, em 2023. Chama História do Espírito Santo Colonial em 50 mapas. E aí é exatamente isso. São 50 mapas do Espírito Santo. Né, eles vão passando assim meio que por capítulos, né? O capítulo tem 1, ou 2, ou 3, né? Porque às vezes são conjuntos de mapas. E aí eu vou analisando esses mapas cronologicamente, né? Para entender como que o Espírito Santo era visto, né, pelos portugueses nessa época colonial. Cara, e é muito legal, assim, tem um livro, né, e também você fez uma apresentação na UFES. Foi. E eu acho mais legal, isso talvez pra gente que não estude aprofundadamente os mapas, é você fazer comparações com o que você conhece hoje, né, cara? E é muito legal, tipo, Vitória, a diferença que é. E você sente. É muito diferente, até geograficamente, né? Mar, onde não tem, essas coisas. Como que, cara. Tipo, você já pegou esse mapa e falou, vou nesses lugares, ver como é que é, enfim, você tem essa comparação ou é só na cabeça também? Não, assim, alguns lugares chamam mais atenção que outros, né? Por exemplo, Reis Magos, a igreja de Reis Magos fica em Nova Almeida, né? E que eu acho que foi recentemente reinaugurado. Reinauguraram, fizeram uma reforma lá muito boa, né? Ele tá lindo. Tá bem bonito mesmo. E nos mapas do período colonial, o colégio lá, né? A igreja de Reis Magos aparece muito grande. Né? E geralmente, tipo, quanto maior, tipo, mais atenção a pessoa tá tentando chamar para aquilo, né? E, tipo, o colégio aparece maior do que a Vila de Vitória no mapa. Aí você fala, pô, por quê, né? O que chamava a atenção desses caras no final? Então, isso faz você pensar, né? E aí você pensa, pô, mas hoje só tem a igreja lá, mas os colégios, eles eram quadrados, né? Eles eram fechados, eles tinham espaços para moradia dos indígenas e para moradia dos jesuítas. Então, era um complexo, né? Era muito maior. E aí hoje você vai lá, tem a igreja, você tem uma ideia de como é,
mas você não sabe como realmente era, né? Era uma coisa muito maior, cabia muito mais gente, né? E viveu muita gente lá no período colonial. Isso chama atenção. Mas, por exemplo, nesses mapas coloniais, você dificilmente consegue reconhecer detalhezinhos, por exemplo, ruas, Sim, né? Tipo, a claro. planta da cidade. Pouquíssimos, assim. Tem um Porque muito não era legal. assim, talvez, ou porque eles não retratavam. Principalmente isso, porque a maior parte dos cartógrafos, eles não vinham para cá, né? Eles Uhum. pegavam textos de viajantes e tal, que passavam pelo Brasil, escreviam, né, sobre essas viagens, e aí voltavam para Portugal e entregavam lá. E aí o cartógrafo pegava aquilo e falava, vou pintar aqui então a Capitania do Espírito Santo. Aí o cara falava lá, tipo, 20 léguas ao sul do não sei o quê, do Mucuri, da divisa com Porto Seguro, tem o colégio lá Entendi. de Reis Magos. Aí o cara ia e desenhava e tal, né? Então, você consegue ter uma noção de onde eram as coisas, o que já existia, né? Sim. E onde era mais ou menos assim, mas pouquíssimos deles você vê a planta da cidade. Aí tem um muito bonito que mostra a planta de Vitória e você consegue, claramente reconhecer a estrutura do centro histórico de Vitória hoje, né? Você vê a ruazinha lá entre a catedral, né? Que na época era a igreja matriz, e o convento de Santiago, que hoje é o Palácio Anchieta, né? E a ruazinha que sobe até o convento de São Francisco, que é um pouco mais para cima, você vê, as ruas estão lá, cara. O cara desenhou aquilo em 1600 e já tava lá. Isso realmente é bem legal, assim. E você consegue acabar relacionando com o seu primeiro trabalho na história, né? Com o projeto Visitasse. Exato, e aí você reconecta essas coisas, É. né? E aí, o Visitar tinha um trabalho muito legal de contar, e ele realmente parou, assim, né? Olha, eu acho que ele não continuou, depois de alguns anos ele foi interrompido, mas é uma pena, porque cada dia mais a gente tem mais coisas, né? A gente vai descobrindo novas coisas, então Ou seja, tem mais coisa pra contar hoje do que tinha na, Exato. na época que você tava Nossa, lá, né? muito mais, assim, se alguém resolvesse voltar, eu ia lá e ia levar um monte de coisa para as pessoas poderem falar mais e contar mais histórias. Cara, então, estamos falando do seu doutorado, que você foi pra Portugal, enfim, mas e o seu mestrado? Fala um pouquinho o que que você estudou nos 2 anos difíceis lá em São Paulo. Eu tava falando, né? Comecei a falar assim que quando eu estava estudando sobre ouro, eu descobri essa história das esmeraldas. E eu Uhum. não fazia ideia, assim, as pessoas não falam sobre isso. Mas existia uma lenda, né, do final dos 1500 e a maior parte dos 1600, assim, os portugueses acreditavam realmente que existia em algum lugar, assim, no interior do Brasil, uma serra de esmeraldas. E aí tem Sim. umas pessoas que narram isso com a maior realidade do mundo, né? Tem um cara que ele era um marujo britânico que foi abandonado no Brasil, porque estava doente no navio, os caras abandonaram e falaram, boa sorte aí e tal. O nome dele era Anthony Knivet. E aí ele viveu muitas coisas. Ele conheceu o governador geral, fez um monte de coisa pra lá e pra A cá. doença dele não é nada, Não, então. ele sobreviveu. Tava de boaça, né? Deu Tava certo. com gripe. Talvez não fosse doença, não sei não. Talvez ele fosse só chato, sei lá. E aí, o que que acontece, então? Esse cara, ele narrou muitas histórias. Tem as aventuras dele lá, do Anthony Knivet, você pode ler, né? Tem versões em português, ele escreveu em inglês, né? Ele era Uhum. britânico, mas tem versões traduzidas. E aí ele fala um dia, né, que nas viagens dele, que eles estavam em direção à Serra das Esmeraldas, e ele, tipo, ele fala assim, que eles não conseguiam olhar na direção dela, de tanto que ela brilhava no Ah, sol, por causa das pedras preciosas. Então imagina, né? Nossa, o cara lia isso e falava, caraca, imagina uma serra cheia de esmeraldas e tal. Indiana Jones, sei lá. Então é tipo isso. É bem isso. E aí eles começaram. O que que os portugueses faziam então? O que que a minha pesquisa mostrou, na verdade? Que existia uma mistura de lendas, né? Os portugueses chegaram com as lendas europeias e eles chegaram aqui e encontraram as lendas indígenas e nessa brincadeira surgiu uma coisa meio louca que era essa Serra das Esmeraldas, né? Aqui no Brasil tinha umas lendas, né, de príncipes indígenas que eram cheios de riquezas, né? E os portugueses queriam achar ouro e prata porque os espanhóis acharam muito rápido na América Espanhola, né? Uhum. Então eles tinham esse sonho de achar aqui também. E aí eles contavam essas histórias, né? Das riquezas que estavam perdidas no interior e tal. E aí parece o Sérgio Buarque de Holanda, que foi um historiador muito famoso, professor da USP e tal, ele tem um livro chamado Visão do Paraíso. E nesse livro, a visão do paraíso, o paraíso é o Brasil, né? E a visão do paraíso é o que os portugueses viram Viam, quando entendi. chegaram aqui. Ele fala
que os europeus eles tinham uma coisa com esmeraldas, assim, porque principalmente versões mais antigas da Bíblia, onde se narrava, né, as pedras preciosas que tinham no Jardim do Éden e tal, era muito comum colocar esmeraldas no meio dessas listas. Então eles tinham uma coisa assim de esmeraldas como uma riqueza assim, né, quase religiosa, né? Entendi. E aí as coisas foram se misturando, né? Eles trouxeram essas crenças estranhas da Europa, e quando encontra o Brasil parece mesmo um paraíso terrestre, né? Você tem pessoas inocentes, né? Que não usam roupa, por exemplo, não tem vergonha, né? E tal, e a natureza intocada, eles falavam, aquele monte de árvore, aquele monte de coisa linda e tal. Então eles juntaram um pouco dessa coisa, né? Da crença no Brasil como um Éden, Entendi. com essas crenças indígenas, dessas riquezas no interior e colaram uma na outra e tal. E aí eles começaram a acreditar nisso com tanta vontade que eles começaram a colocar nos mapas, né? Acho que quando você coloca no mapa, tipo, é a Porque alguém definição de viu, que né? você acredita naquilo, né? Isso, Você não vai teoricamente. colocar, a princípio você não coloca uma mentira no mapa, né? A não ser A que você esteja princípio, tentando enganar alguém. colocaram. Mas eles não queriam enganar ninguém, eles realmente acreditavam. E existe uma série de documentos, assim, dezenas e dezenas de pessoas pedindo para ir para o sertão, né, para o interior, para buscar esmeraldas e brigando para ver quem que vai ter a permissão, porque você tinha que ter uma cartinha do rei lá dizendo que você pode entrar, pode ir para o sertão. Sim. Porque os portugueses eles tinham que proteger o litoral, então eles tinham que ficar nas vilas, não podia sair todo mundo, eu Entendi. vou para o sertão procurar ouro, não é assim, né? Escolhiam algumas pessoas, davam a carta patente lá para eles irem e aí eles iam, né? E um dos caras mais, a gente sempre que fala de bandeirantes, né? Esses caras do passado, a gente fala dos bandeirantes paulistas. O mais famoso deles talvez é o Fernão Dias, né? Que é até nome de rodovia hoje. Sim. Esse cara morreu numa jornada em busca da Serra das Esmeraldas. E o interessante nisso tudo no final quando a galera localizava a Serra das Esmeraldas, eles localizavam ela no território Espírito Santo, né? O caminho que existe um caminho no mapa definido, assim, é subindo o Rio Doce, né? Então, você subia o Rio Doce, ia pegando uns afluentes dele lá em cima, e aí você ia cair numa lagoa X, né? E aí na base, essa lagoa ficava na base dessa montanha, que seria a Serra das Esmeraldas. E não é verdade. Não. Não existe. No final, não, ninguém nunca encontrou, né? Na verdade, tem um cara chamado Marcos de Azeredo, que morava no Espírito Santo, né? A família Azeredo, assim, era muito presente nesses primeiros anos. E ele vai pro sertão e volta e diz que trouxe 2 esmeraldas. Aí uma eles mandam para Portugal e a outra fica aqui. E eles falam que essa esmeralda é colocada na coroa de Nossa Senhora da Penha, que está lá no convento da Penha. Só que essa coroa original dela já foi roubada, ela não existe mais. Então a gente não tem acesso à esmeralda do Marcos de Azeredo para saber se era de verdade. Mas a esmeralda que foi para Portugal, a galera lá analisou e falou: essa esmeralda aqui ela não parece de muita qualidade. Acho que você tem que cavar mais para você encontrar umas melhores. Mas o que a galera fala hoje em dia é que provavelmente não era esmeralda, era tipo turmalina, né, ou outras pedras assim esverdeadas, mas que não eram esmeraldas em si. E ela não tá lá hoje. Não se sabe, não sumiu para sempre. É a mesma coisa com o ouro, porque tipo, o ouro quando ele é descoberto na capitania do Espírito Santo. Não existia Minas Gerais, né? Então se você for traçar uma linhazinha assim, marcar o ponto mais ao norte do Espírito Santo e o ponto mais ao sul, e traçar uma linha para dentro do Brasil, porque as capitanias elas se esticavam para dentro, né? Até onde iam as posses portuguesas. Você vai ver que a maior parte de Minas fica dentro do espaço do Espírito Santo. Então era a capitania do Espírito Santo, mas não é o que hoje é o estado do Espírito Santo. Exato, hoje é Minas Gerais, exatamente. O primeiro cara que encontrou ouro na região de Minas Gerais era um tal de Rodrigo Arzão, se eu não me engano. Ele encontrou em 1693. Quando ele encontra o ouro, ele também está sendo perseguido por indígenas e tal, e ele resolve fugir. E aí ele vai fugir para o lugar mais rápido, né? O caminho mais rápido para ele chegar no litoral, que é onde ele encontra vilas portuguesas e tal. E aí, então, ele vai em linha reta e chega em Vitória, né? E aí, com o ouro que ele tinha achado, eles fazem 2 barras de ouro. Uma fica com o capitão Mor do Espírito Santo e outra vai para Portugal para eles avisarem que tinham descoberto ouro. E esse cara governa navios. É um bandeirante famoso também, fez outras coisas e tal. A família Arzão teve vários bandeirantes. Mas talvez ele tenha deixado um pouquinho de ouro no bolso. Também acho. Bem, a gente já
começamos a falar meio que de fofoca agora, então vamos É verdade. partir para o próximo quadro aí do nosso programa, que é o babado histórico, que é o momento em que a gente vai contar alguma coisa que todo mundo tem que saber, que talvez não saiba, porque você descobriu nas suas pesquisas. Então, e aí, você se deparou com algum babado histórico nas suas pesquisas? Perigoso. Você vai até achar que eu tô mentindo, mas eu realmente não pensei num babado histórico para nossa Não é conversa. possível, cara. Você criou isso, cara. É verdade. Me desculpem, ouvintes, mas não pensei. Mas, assim, eu acho que essa. Vou pegar esse ponto que a gente estava falando agora, tá? Sobre a questão das Minas Gerais. As pessoas não têm noção disso, né? E quando você pega um livro didático, por exemplo, as crianças, nossos alunos hoje, eles pegam um livro didático na escola e eles aprendem assim, né? Que o ouro foi encontrado nas Minas Gerais. Mas é o que a gente estava falando, meu, não existia Não tem como Minas ser Gerais, tipo, né? não dava pra dar esse nome antes de saber que tinha ouro aqui, né? Exato, né? Então, tipo. E aí tem gente que fala, mas aquele território era dos bandeirantes, pertencia à capitania de São Vicente, porque São Paulo também não existia ainda, Sim. né? Mas isso é muito relativo, até por causa do formato como foi feita a doação das capitanias, né? Então, as pessoas não sabem disso, mas é isso. O ouro, na verdade, a princípio, né, dentro das regras das capitanias hereditárias, No aquele Espírito Santo. território era capixaba, né? Não era capixaba porque não se chamava assim na época, Sim. mas era do Espírito Santo. E aí o que que acontece, né? Existem essas coisas, as pessoas às vezes falam tipo assim: "Ah, mas como é que foi que o Espírito Santo perdeu esse território?" Aí tem um pessoal que fala que o Espírito Santo virou uma barreira verde, né, para Todo mundo fala isso proteger. nas escolas, inclusive. É meio que uma lenda. Eu acho que a galera dá uma, assim, eu acho que não é esse o ponto, né? Entendi. E tem até provas, existem muitos documentos. O que que acontece, né? Tipo, eu falei que o primeiro ouro é encontrado em 1693 e aí começa uma corrida para lá, né? Os bandeirantes paulistas vão para lá e várias pessoas de várias outras capitanias também vão. E aí em 1709 acontece uma guerra famosa que é a Guerra dos Emboabas. Uhum. Você tinha os paulistas e os emboabas eram os estrangeiros, os que estavam vindo de fora, que não eram paulistas, na verdade, né? Foi assim que os paulistas chamaram Entendi. para falar mal dos outros, né? É tipo o romano que chama Os outro de bárbaros. bárbaro, Sim. é isso, né? Então era o paulista contra o emboaba. Isso acontece em 1709. E aí, em 1709, eles criam uma capitania nova, que era uma capitania de São Paulo e Minas de Ouro, e depois ela vai ser dividida em 1720, aí vai formar a capitania de Minas Gerais e a capitania de São Paulo separadamente, né? Mas o que que acontece? Antes disso tudo, em 1704, 1705, você tem vários documentos para a capitania do Espírito Santo, falando coisas tipo assim, falando pro capitão, olha, a gente ficou sabendo que existe um monte de gente da Capitania do Espírito Santo, da Vila de Vitória, não sei o quê, que foi lá em direção às minas. Não pode, é proibido, vocês têm que ir lá e trazer todo mundo de volta pro litoral. Porque Portugal estava envolvido nos conflitos na Europa também nessa época, com a Uhum. França, com a Espanha. E aí Portugal tinha muito medo de que esses caras também chegassem, ficassem sabendo o ouro e resolvessem invadir o Brasil, né? Para pegar o ouro e tudo mais. Então eles queriam proteger o litoral, meio que realmente queria, existem documentos para isso. Sim. Só que era proteger com arma, não era com árvore né? e deixar para os indígenas proteger, né? Eles não vão conseguir passar porque é uma floresta. Não, o negócio era armar todo mundo nas cidades, nas vilas e torcer para ninguém aparecer, porque se chegasse um monte de caravela aí cheio de francês. Que não aconteceu, né? Não Por aconteceu. que será que. Você não É sabe, uma óbvio, pergunta. né? Mas talvez não se espalhasse tanto, né? verdade. Tipo assim, fofoca com certeza se espalha, mas talvez eles tenham conseguido dar uma controlada nisso na época, a ponto de Portugal estabelecer uma estrutura, um sistema, né, para explorar isso daí. Também não é assim, né? Tipo, tem ouro lá, dane-se, Portugal, vamos invadir. Assim, né? Não é Imagina isso. que- Talvez existiu políticas também e exato. tal, que você não pode pular, assim. Mas é isso, né? Então, tipo, a documentação mostra isso pra gente. Então, muito mais do que Barreira Verde, era uma intenção direta de Portugal de proteger com armas e dentes, né, a costa. A ponto de mandar as pessoas voltarem, né? Sai das minas, volta pro litoral, não pode desocupar o litoral, né? E aí, realmente, isso acontece no Espírito Santo, né? Então, as pessoas... Não quer dizer também que todo mundo voltou, né? Claro. Certeza que a galera... tem uma galera que ficou por lá. Mas existiam essas ordens, sim, para armar as pessoas e para elas voltarem para Vitória. Mas, de fato, parece que alguém deu mole aí, né? Assim, de território, né? Assim, o capitão ali deu mole, né, cara? Porque
Pois é, e o que acontece é, realmente, pô, era muito comum os bandeirantes, eles faziam esses caminhos pelo interior. Hoje, né, os paulistas, eles foram os primeiros a fazer esses grandes estudos dos bandeirantes e tal. Então, eles dão um foco para os bandeirantes paulistas, né? Mas você tinha bandeirantes, por assim dizer, de vários outros Claro. lugares. Espírito Santo, como eu falei, do Marcos de Azeredo, né, que saiu daqui e subiu o Rio Doce, por Sim. exemplo. Sim. E tinha uma galera que saía da Bahia e subia, por exemplo, subia pelo Rio Doce também, eu subia pelo Cricaré, né, em São Mateus e tal. Então essas pessoas existiam, né? E os caminhos estavam sendo feitos. E Portugal, para Portugal, o interessante era manter o mínimo de caminhos possível, porque aí você É controla mais fácil o controlar. escoamento do É. ouro, né? Então você proíbe a criação de estradas e aí eles vão criar um caminho único que vai passar pelo Rio de Janeiro, né? Que vai ser a estrada real no final. Agora a gente, chegando mais nos finalmentes aqui do podcast, a gente tem um quadro que a gente chama de Dica Imperdível. Que é quando você fala Isso de aí. livro, filme, série, alguma coisa relacionada ao tema que, enfim, que vai ampliar um pouco mais esse debate aqui e, enfim, me fale. Muito bem. Já pensou nisso? Eu pensei. Ah. E aí eu obviamente, vou puxar a sardinha pro meu lado, né? A gente já falou do meu livro aqui, meu História do Espírito Santo Colonial em 50 mapas, você consegue encontrar ele por aí, né? Ou Por pode aí, cara, encontrar não. Não, online, você Entendi. encontra online. Se mandar mensagem para mim também, eu consigo entregar para as pessoas e tal. Acho que Por seria aí, a muito. pessoa andando na Dois barras ali, né? Podia ser. É. Vou distribuir uns livros É. por Vitória, Legal, né? cara. Pode ser. E também vou convidar as pessoas, então, para irem no site, que é historiacapixaba.com. Lá existem, como eu falei, são mais de 500 documentos históricos do Espírito Santo disponíveis. Já transcritos, então você não vai ter que ficar lendo aquelas letras antigas, porque é Difícil de ler, difícil pra claro. caramba pra ler. Paleografia é uma coisa difícil, mas muito legal. E Tudo aí, você que fez, o, as transcrições. algumas, Não sim, tudo, muita mas coisa já estava algumas. feita, foi Aham. mais uma questão de colecionar. Mas o legal de dar uma olhada nesses documentos é descobrir esse tipo de coisa, né? Às vezes você abre um documento assim que vai falar uma história muito legal. Outro dia, por exemplo, eu esbarrei com um documento nessa coleção de um cara, estavam mandando prender um cara no século XVIII, em Vitória, porque ele tinha entrado armado na igreja matriz para matar um outro lá dentro da igreja. Dentro da igreja, cara. Então, tipo, super curioso, assim, né? Imagina que loucura, assim, 1700, o cara entrando armado querendo matar o outro no meio da missa, assim. Então você vai esbarrando com essas coisas, essas curiosidades. E aí tem vários documentos lá sobre a Serra das Esmeraldas. Então, se alguém quiser saber mais sobre como era essa coisa da busca e tal, esses livros, o livro do Anthony Nivet, por exemplo, que fala da Serra das Esmeraldas, ele tá lá, né? O trecho do Espírito Santo também tá lá. Então dá para ler, conhecer mais. Então, pra galera que quiser saber mais sobre essas coisas todas. E os mapas todos estão lá, né? Então, se quiser ver os mapas de perto, até melhor do que o livro, assim, para visualizar os Dá mapas. pra dar zoom, né? Se dá um zoom, você vê o Você, às vezes, detalhezinho lá. em coisas impressas, você tenta dar zoom, às vezes, cara. Isso já tem acontecido comigo, cara. Eu fui ver umas Acho que fotos eu nunca antigas. tentei, não, mas O que eu tô fazendo? acho que ainda não tô Não lá, tá nesse mas nível. vai Eu chegar já cheguei lá. nesse nível, cara. Imagina, as novas gerações que devem ter mais dificuldade, exato, assim, né? exato. Porque já cresce com o celular. Mas ainda não cheguei lá, não. Mas de fato, tipo, no computador, ou até no celular, né? Ajuda muito, né? Você vê o mapa digitalizado, porque você realmente consegue ver o detalhezinho, né? Tipo esse mapa que eu falei que tem a planta de Vitória, quando você amplia, assim, você consegue ver melhor, e tem um navio, né? Um corado na frente de Vitória, e os navios, eles não encostavam, né, na terra, porque o nível do mar vai diminuindo, né? Ou do Sim, rio. sim. Então você tinha que parar distante e tinha que ter um Um barquinho. botezinho. Uhum. E aí quando você olha de perto, tem um navio e tem um bote com duas pessoinhas desenhadas no bote lá. Bem preciso. Isso você vê só lá no detalhe, assim. É bem legal, bem bonitinho. Não, mas você tá falando da Serra da Esmeralda, quando você tava falando, eu pensei, alguém podia fazer um filme sobre isso aqui, né, cara? Tipo, ficção mesmo. É Um filme, uma verdade. busca pela Serra da Esmeralda. É muito verdade. E a gente já teve um convidado aqui que falou sobre um tesouro da Ilha de Trindade, Isso você é lembra? muito legal, Esse cara. eu também acho, assim, que esse tinha que ter realmente um filme, assim, pra contar essa história, porque é muito legal. Então, né, gente, esse episódio de formato diferente, que a gente falou com você sobre sua pesquisa, porque
ela acaba perpassando sobre tudo, né? Porque é sua base, né? Sua referência acaba falando sobre isso em alguns momentos. As pessoas falam sobre suas pesquisas também, né? E nos outros episódios. Mas acho que foi interessante para vocês conhecerem também esse trabalho, que o Fábio não é só um apresentador de um podcast ou um cara do site, é um cara que pesquisa, estuda bastante. E a gente hoje pôde conhecer um pouco mais sobre esse trabalho. Obrigado aí, eu, né, criei essa oportunidade. Pra você mesmo. A ideia foi bem do Ricardo mesmo, né? Falou, Fábio, a gente tinha que falar de você. Como que a gente não pensou nisso antes? É verdade. Vamos lá, vamos gravar. Então, obrigado pela ideia. Eu fico sem graça. Mas obrigado pela ideia, é muito legal falar sempre, né? Eu adoro falar das minhas pesquisas. E é isso, aí, né? Como a gente falou, a ideia do podcast é para deixar os pesquisadores falarem porque eles adoram. E a gente ouve muito mais do que fala, né? É muito legal. Espero que a galera tenha gostado aí, tenha se interessado, né? E continue aí assistindo e ouvindo o nosso podcast, né? Para os próximos convidados, porque a gente tem aí convidados fantásticos nessa temporada que a gente está fazendo agora. E você que nos assistiu até aqui, muito obrigado por acompanhar o nosso podcast. Deixa pra gente seu like, as estrelinhas no Spotify, nos outros agregadores e se puder também deixa um comentário dizendo o que você achou. O História Capixaba é um podcast apoiado pela Secult a partir do edital 08 de 2024. A gente fica por aqui e espera você no nosso próximo episódio. Tchau!